Beleza, minha gente, vamos lá conversar mais um pouco aí sobre os processos de reconhecimento da graduação brasileira, principalmente no que tange aos pedagogos, tá bem? Principalmente no que tange aos pedagogos em Portugal, tá? Isso é uma discussão um tanto quanto complexa, até porque a lei do reconhecimento profissional não exige o reconhecimento específico e não exige o reconhecimento específico exatamente pelos problemas que nós vamos ver aqui no processo que acaba sendo criado pela DGAI para que as pessoas tenham reconhecimento específico, né? As universidades, por um lado, têm os seus motivos para não dar esse reconhecimento específico, né? E a DGAI, que podia fazer uma ponte e propor coisas como estão previstas na Lei 9 de 2009, na Portaria 967 de 2009, ela não faz isso, né? Ela transfere essa responsabilidade para a universidade e a universidade também não pode dizer que o curso dela é igual ao curso brasileiro, né? E aí a pessoa, às vezes, com formações excelentes, nós temos aí pedagogos que são mestres, que são doutores na área de pedagogia, né? Mestres em ensino especial, doutores em ensino especial e que ficam impedidos de trabalhar como professores em Portugal por causa de barreiras intransponíveis que são criadas às vezes sem o devido respaldo legal. Tá bem? Então, vamos mostrar aqui um pouco de como é que funciona o processo de reconhecimento específico para as pessoas então entenderem um pouco mais sobre isso. Tá bem? Vamos lá. Então, beleza, pessoal. O que que acontece? O processo de reconhecimento específico não é um mero carimbo, tá bem? E é importante que você vai entender, que você tem que entender que você vai reconhecer o seu curso, tá? Por exemplo, outro dia desse uma professora me perguntou assim, mas eu não posso juntar o meu diploma do curso A com o diploma do curso B para conseguir fazer esse reconhecimento específico? Não, eu não posso falar que dois cursos brasileiros são equivalentes a um curso aqui em Portugal, tá bem? A nível de reconhecimento profissional, eu poderia falar para você que aqueles dois cursos podem te habilitar para aquela profissão, mas eu não posso falar que dois cursos é igual a um curso, tá bem? Então, o que que acontece, né? Como é que a coisa é feita? Não é avaliado apenas o título, tá bem? Na verdade, você entrega a ementa do curso brasileiro e é feita uma análise, né, minuciosa da ementa. Na ementa vai ter o objetivo, nós teremos também os conteúdos programáticos, nós teremos também a bibliografia, né? E às vezes até a metodologia avaliativa, como é que foram feitas as avaliações, tá? Quanto mais bem feita for essa ementa, esse plano do seu curso, né, melhor é a chance que você tem de ser aprovado. Em qualquer reconhecimento específico, não interessa o curso que nós estamos falando, tá bem? Bom, depois, o que acontece? Esse curso seu, no caso dos pedagogos, que no Brasil a gente chama de pedagogia, né? Aqui em Portugal não existe o curso de pedagogia, existe o curso de licenciatura em educação básica. E esse curso de licenciatura em educação básica, o que tem que ter no curso, as disciplinas do curso, o que tem que ter nele, é tudo muito claro, é tudo muito especificado. O governo deixa bem claro o que tem que ter, quantas horas tem que ter desse assunto, quantas horas tem que ter daquele assunto, tudo de forma muito explícita, tá bem? E depois, então você faz esse pedido junto à DGES, a Direção Geral de Ensino Superior. Na hora de você fazer o pedido, você seleciona uma universidade que ficará responsável por esse processo, uma universidade portuguesa, tá bem? Então, por exemplo, você vai lá, seleciona a Universidade de Aveiro, por exemplo, e a Universidade de Aveiro, ela vai fazer um júri, né? Normalmente esse júri é composto por 3 pessoas, tá? E essas 3 pessoas, então, vão fazer a avaliação da sua ementa, tá? E a partir daí é que vai dizer se você tem esse reconhecimento específico ou não. Então, vamos lá. Então, pessoal, dentro da legislação portuguesa, nós temos o Decreto-Lei 79 de 2014 e é exatamente esse decreto-lei que deixa muito claro
o que é necessário ter dentro do ciclo de licenciatura de primeiro e segundo ciclo. Então, ele fala quantas horas o aluno tem, quantas horas o indivíduo tem que ter de português, quantas horas ele tem que ter de matemática, quantas horas ele tem que ter de ciências naturais, quantas horas ele tem história e geografia de Portugal. Repara que o primeiro ciclo, pessoal, é mais voltado para o conteúdo do que para a didática propriamente dita. Tá? E aí a gente tem uma exigência mínima de 125 ECTs nessas áreas nucleares: português, matemática, ciências, história e geografia de Portugal. Então repara, pessoal, que a lei não exige apenas que você saiba ensinar. A lei exige que você tenha conhecimento pleno desses conteúdos de português, matemática, ciências naturais, história e geografia de Portugal. É um ponto um pouco diferente do formato que a pedagogia tem no Brasil. Apesar que quando a gente fala o formato da pedagogia no Brasil, nós temos dentro dos cursos de pedagogia várias vertentes, né? E existe uma vertente da pedagogia que é mais direcionada para a sala de aula. E é exatamente essa vertente que às vezes se encaixa melhor com esse perfil da licenciatura de Educação Básica aqui em Portugal. Então, olha bem, o que nós temos? Então, o curso de Aveiro, por exemplo, ou na verdade qualquer licenciatura em Portugal, ele vai ter 180 ECTs, tá bem? E aí, essas 180 ECTs são divididas: didática e tecnologia educativa, ciências e linguagens, estudos literários, matemática, ciências naturais, história e geografia de Portugal, ciências da educação. Repara, pessoal, que a ciência da educação é uma fatia pequena do resto. E por que é assim? Porque a parte de ciências da educação vai ser de fato aprofundada no mestrado de ensino. Uma pessoa que tem a licenciatura em primeiro e segundo ciclo, ela não está habilitada a lecionar. Ela não pode lecionar aqui em Portugal. Então, se ela fez a licenciatura em primeiro e segundo ciclo, depois ela vai para o mestrado de ensino. No mestrado de ensino, você vai ter mais foco aí na parte das ciências da educação, e só no mestrado depois é que você vai ter o estágio supervisionado. Toda essa parte da prática de ensino não é dada na licenciatura. A licenciatura dura 3 anos e o mestrado dura aí 2 anos. E é assim que a coisa fica dividida, tá bem? E aí, pessoal, olha só, a matemática da conversão. Nós temos um problema muito grande na hora de fazer a conversão de horas, créditos entre Brasil e Portugal. O Brasil, ele conta apenas horas de sala de aula, e além das horas de sala de aula, você tem um número de horas relativos ao estágio. Às vezes você tem um número de horas ali relativo à monografia, né? Então, tirando horas do estágio e tirando horas da monografia, o trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso, isso, o nome muda de uma faculdade para outra, tirando isso aí, as outras horas são horas que você passou sentado em sala de aula. Às vezes são horas de laboratório, mas são horas que você teve em sala. O processo de Bolonha, e aí o processo de Bolonha, ele é seguido por praticamente todos os países aqui da Comunidade Europeia. Você tem uma contagem de horas diferente. Na verdade, é contado o tempo de sala mais o tempo de estudo ou de trabalho autônomo. Então, às vezes, o curso tem, estou chutando aqui, tá, pessoal? 2 horas de sala de aula e 2 horas de trabalho autônomo. Na hora de contabilizar isso não contabiliza 2, contabiliza 4 horas, tá bem? E o que acontece? Na hora que a gente faz uma comparação entre créditos e horas no Brasil, créditos e hora aqui em Portugal, essa conversão ela não bate. Ela tem que ser feita com outros olhos, ela tem que ser feita com outra perspectiva, tá? De novo vem aí o ponto: nós não deveríamos passar por um reconhecimento específico, nós deveríamos passar por um reconhecimento profissional, onde seria avaliada a nossa capacidade profissional, não títulos e conhecimentos, e seria a capacidade profissional, ok? E aí, o que acontece? Quando a gente pega
um curso de pedagogia, mais ou menos, vai ter em torno de 3.200 horas. Se a gente for fazer uma conversão para créditos, mais ou menos, isso vão dar só 114 créditos que não dariam aqueles 125. Mas essa conta não está bem feita, essa conta está mal feita, uma vez que não foi levada em consideração que aqui existem horas de trabalho autônomo e lá no Brasil não existe. E aí, então, parece que a gente tem poucos créditos, né? Mas o que deveria ser comparado são horas em sala de aula no Brasil com horas em sala de aula em Portugal. Trabalho de fim de curso no Brasil, trabalho de fim de curso no Portugal. Estágio no Brasil, estágio em Portugal. Por exemplo, eu não posso nem falar de estágio na licenciatura, porque o estágio, a prática de ensino, é dado no mestrado de ensino. Então, definitivamente, os professores não deveriam passar por um crivo do reconhecimento específico, e sim por um crivo de um reconhecimento profissional, analisando as habilidades que o professor tem, inclusive, como é previsto numa diretiva europeia que depois foi transcrita para a Lei 9 de 2009, é fundamental que seja avaliado a experiência profissional nesse processo de integração do profissional em Portugal, ok? E aí, o que acontece? Nós temos uma questão muito importante aqui em Portugal e aí no Brasil. No Brasil, a gente tem uma valorização muito grande do saber ensinar. E em Portugal, a gente tem uma valorização muito grande do saber científico. Até porque o saber ensinar vai ser dado no mestrado de ensino. Tá bem? Então, se o saber ensinar vai ser dado no mestrado de ensino, né? Então, a licenciatura é voltada para o saber científico, onde a pessoa vai ter que saber matemática, ciências naturais, parte de linguística, um pouco da didática das disciplinas, mas o maior foco é o foco no conteúdo científico. Tá bem? Quando eu falo conteúdo científico, conteúdo de matemática, conteúdo de história, conteúdo de ciências, conteúdo de língua portuguesa, tudo isso. Tá? E, por exemplo, no Brasil, a gente tem cursos de pedagogia que são direcionados, por exemplo, para a gestão escolar. Né? Tem muita coisa da pedagogia que é ligada para a área de ciência da educação, história do ensino, filosofia na área de ensino, sociologia na área de ensino. Então, você tem muita coisa para discussão do ensino e pouca coisa de conteúdo de disciplinas de matemática, de história, de português e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Quando o curso brasileiro tem mais parte científica, quando eu falo história, português, matemática, geografia e a parte até de informática na educação, quando o curso brasileiro tem mais essa parte, ele tem maior chance de ter um reconhecimento específico aprovado. Então, observe uma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma avaliação de 8 ementas brasileiras. Dessas 8 ementas, 4 foram aprovadas, tiveram deferimento na Universidade de Aveiro. E 4 tiveram indeferimento na Universidade de Aveiro. E, basicamente, qual foi a anatomia do sucesso? Isto é, qual foi a anatomia daquelas pessoas que tiveram um deferimento? Então, ele fala fragmentação estratégica, separação clara entre matemática e metodologia de ensino de matemática. Então, lá na ementa estava dizendo assim, olha, o professor tal teve 80 horas de matemática e teve 80 horas de metodologia de matemática. Quem diz matemática, diz português, de história e as outras disciplinas. Outro caso interessante é a modularidade e competências, profundidade histórica mapeada com diversidade, direitos humanos. Outro ponto interessante, minúcia metodológica, didática estreita, ciências abrangendo 4 níveis de conhecimento, experimentação, né?
área de ciências. Linguagem segmentada, divisão cristalina, linguística, literatura clássica, letramento. Então, não junta tudo isso numa disciplina só. Uma disciplina desse assunto, uma disciplina daquele assunto, a forma bem ligado e sempre enfatizando mais a área do conteúdo do que a área do ensino, né? da metodologia do ensino. Tá? Outro ponto importante que muitas pessoas já me perguntaram é em relação a cursos EAD. Né? Na verdade, pessoal, o que acontece? Eu não vejo aqui, nessas emendas que eu analisei, tem universidade pública e tem universidade privada. Tem cursos presenciais e tem cursos semipresenciais. Mas, independente do formato do curso, independente da universidade, primeiro ponto importantíssimo, a qualidade da ementa, fundamental, tá bem? E eu posso ter ementas mal feitas, tanto em universidades públicas quanto em universidades privadas, tá bem? Isso não quer dizer. Então, por exemplo, nós tivemos o caso de uma professora que teve, não foi de tudo EAD, foi parcial, EAD e presencial, mas o que acontece? Ela tinha uma carga horária excelente dessas disciplinas, ciências, português, matemática, história. Ela tinha na própria ementa qual seria a metodologia de avaliação, como é que ela era avaliada, né? Então, as provas, os testes eram presenciais e tinham os testes, tudo aquilo que era feito dentro da universidade, na aula presencial, tinha um peso 8, enquanto que aquilo que era feito em casa, tinha um peso 2. Isso dá uma credibilidade, tá bem? Depois, a base teórica específica, alfabetização, letramento, sociolinguística, psicogênese da língua escrita, e não apenas um vácuo digital. Então, o fato do curso ser EAD não significa absolutamente nada. Tem que ter uma ementa bem feita, tem que ter um processo claro de como é que essa pessoa foi avaliada para a gente realmente poder tirar conclusões a respeito disso, tá bem? Outro ponto interessante, pessoal, a gente uma vez no grupo estava até discutindo sobre isso, a questão da bibliografia, tá bem? Então, por exemplo, a maior parte das ementas deferidas, nós temos uma bibliografia que converge com a bibliografia que é utilizada em Portugal, tá bem? E, por exemplo, tivemos faculdades que foram indeferidas, que o processo foi indeferido, tá? E que, na verdade, não tinha as ementas claras ou muitas disciplinas eram dadas a partir de conteúdos produzidos pela universidade, sem as referências bibliográficas daqueles conteúdos. Então, uma coisa olha, eles estudaram com as pessoas que são referência em Portugal, e então, pô, o Antônio Zabala daqui e o Antônio Zabala do Brasil é o mesmo, né? A Emília Ferreira aqui e a Emília Ferreira no Brasil é o mesmo. Então, essas pessoas, né, esses autores famosos, dão base. No fundo, não sei nem se foi utilizado de fato no curso, mas conta na bibliografia e isso realmente conta para uma análise científica da sua ementa, tá bem? E agora vamos ao contrário. Então, esses pontos, o ponto da bibliografia, o ponto da clareza da ementa, o ponto de ter muitos conteúdos de português, ciências, matemática, tudo isso são pontos que auxiliam no deferimento. E agora vamos ao contrário. Na anatomia do indeferimento, né, a gente tem alguns pecados capitais aí. Primeiro, o déficit científico. Substituição de matemática por estatística. Essa estatística que tem muitos cursos de pedagogia. A estatística. Não, é estatística aplicada à análise de números da educação. Então, é você pegar os números da educação em termos, ou trabalhar estatisticamente avaliações, notas, não é uma matemática para ensinar para o aluno, então não serve. Depois, hipertrofia de fundamentos, excesso, história da educação, não é história da história, é história da educação, excesso de filosofia da educação, e depois não tem ciências naturais.
Ah, não tem ciências naturais. Tem história da educação, tem filosofia da educação, tem o quê? Mas não tem matemática, não tem ciências naturais, não tem português em quantidade suficiente para que você seja aprovado. Lembra que tem que ter aqueles 125 ECTs desses conteúdos. Tá? Fragmentação documental, processos com desproporção aberrante numa só área. Então, às vezes, tem muita coisa de um determinado assunto, mas não tem nada dos outros. E não adianta, tem que ter 125 créditos daqueles assuntos, tantos desse assunto, tantos daquele assunto, tantos do outro assunto. Não adianta ter 50 de um e nada do outro. Isso não vai ajudar em nada, tá bem? Por último, especificidade local, né? Tem alguns cursos de pedagogia que falam muito de gestão de carreira, que falam muito do Enem, que falam muito do SAEB, que falam de processos que são brasileiros, que dentro do Brasil esses processos são importantes, mas que quando você vem para Portugal, falar que você é mestre no Enem ou no SAEB, onde tem uma gestão de carreira do educador excelente, isso não significa nada, tá bem? Então, meninos, não adianta. Essa parte currículos com essas lacunas, né, automaticamente serão indeferidos. Então, observa, vamos lá. Vamos fazer aqui um contraste entre o deferido e o indeferido. Normalmente, cursos deferidos têm mais que 2.800 horas, a gente tem cursos aí de 3.200 horas, lógico que a maior parte dessas horas são presenciais, ou estágio, ou as horas da monografia. Né? E grupos que têm cursos menos que 2.500 horas e muito fragmentado o curso vão ser indeferidos. Cursos que têm matemática, né? Que tem principalmente distinção entre matemática e metodologia de matemática, física, biologia e metodologia de física e biologia. É extremamente importante ter esses conteúdos base que Portugal considera essenciais para você poder dar aula, tá bem? E depois, por exemplo, estágios. Né? Apesar, né, essa história do estágio é meio relativo, porque na licenciatura em Portugal não tem estágio, o estágio vai ser no mestrado de ensino, né? Mas um estágio bem volumoso prova que a pessoa tem uma competência, né? Ao contrário, às vezes, de práticas virtuais, simuladas ou apenas observação de aulas, isso para eles não conta absolutamente nada. De novo, a questão da bibliografia. Na bibliografia você tem um mix de pessoas clássicas e depois apostilas internas não ajudam. Então, pessoal, vamos lá. O que precisa para você começar bem o processo? Tá? Primeira coisa que tem que estar perfeito é a sua ementa, é o seu plano de ensino do seu curso brasileiro, tá bem? Então você tem que exigir da sua instituição de ensino brasileira, né, que ela coloque muito bem horas dedicadas ao laboratório, horas dedicadas a componentes práticos, horas de teoria. Ponto final. Normalmente, pessoal, históricos bem feitos têm isso de forma clara, tá bem? Tá lá, estágio, tantas horas, tudo muito bem discriminado, tem que estar, né? Outra coisa, garanta que constam menções a diários de bordo, portfólio, relatórios analíticos, fatores que são de elevado prestígio em Portugal, tá bem? Depois, evidência de regência, né? Você tá lá os estágios, a participação da regência de turma, ter todos esses procedimentos devidamente registrados na sua ementa, tudo isso, tá? Aí, o que acontece? Tem que ter os objetivos, tem que ter os conteúdos, tem que ter uma bibliografia clara, uma bibliografia bem embasada, bem feita. Isso lá dentro do Brasil, pessoal, eu duvido que algum aluno que se matriculou num curso, antes de se matricular no curso, falou assim: qual é a ementa aí para eu saber se o curso aqui é bom ou ruim? A gente se matricula. Né? Às vezes vai pela fama da faculdade, a faculdade é boa, então vai porque a faculdade é perto de casa, ou vai porque a faculdade é à noite, mas eu duvido que algum aluno aqui olhou a ementa do curso antes de se matricular na faculdade, tá bem? Bom, então isso é essencial, a parte mais importante é uma ementa muito bem feita.
tá? Outro ponto aqui importante é o seguinte. Quando a gente fala que você vai submeter isso na DGES e a DGES vai encaminhar isso para a universidade que você escolheu, tá? Normalmente, a maior parte das pessoas que conseguiram alguma coisa foram na Universidade de Aveiro, tá? De Pedagogia, normalmente Universidade de Aveiro. E aí, o que acontece? Normalmente, existe uma proposta de indeferimento. E pela lei portuguesa, antes de você ter esse indeferimento, você tem direito a uma audiência prévia. Você tem direito a recorrer daquela decisão, acrescentar documentos, argumentar alguma coisa e depois, então, você tem uma decisão final desse processo. Bom, aqui nós temos uma situação muito crítica, tá bem? Porque é o seguinte, quando chega ali no passo 2, você recebeu a sua proposta de indeferimento, você tem duas opções, na verdade, que são previstas ali na Lei 66 de 2018. Você pode pedir a desistência do processo. Uma vez você pedindo a desistência do processo, o processo acaba ali, não vai existir indeferimento, e você perde o dinheiro, que o dinheiro custa aí em torno entre 500 euros e até 1.000 euros, depende da faculdade. Tá? E aí o que acontece? Você pede a desistência e se você pedir a desistência, você tem a oportunidade de tentar pedir esse reconhecimento específico futuramente em outra universidade. Tá bem? Se você fizer alguma reclamação na audiência prévia, se você solicitar a revisão, se você acrescentar algum documento, se você seguir do passo 2 para o passo 3, você perde o direito de desistir. Lógico que você tem o direito de reclamar, mas você perde o direito de desistir, tá bem? Isso já aconteceu e eu já participei de 3 processos que aconteceu exatamente isso aqui que eu estou falando com vocês. Tá? Quem me respondeu isso, que você perde o direito de desistir, se você aceitar o passo 3, você perde o direito da desistência. E aí o que acontece? Você entrou, fez as suas reclamações e aí você tem uma decisão final. A decisão final pode ser um deferimento ou pode ser um indeferimento. Na verdade, existiria uma terceira hipótese que tem uma previsão legal, que é um deferimento condicionado a uma avaliação. Então, seria dada uma avaliação e essa avaliação, então, bateria o martelo se você vai ter o reconhecimento ou não. Apesar dessa avaliação estar prevista em lei, nós não temos conhecimento na associação de que alguém fez essa avaliação. Não sabemos, até onde sabemos, nenhum aluno até hoje fez essa avaliação. Nenhuma faculdade, nenhuma universidade portuguesa deu a oportunidade de uma avaliação durante o processo de reconhecimento específico. Se você tem o reconhecimento específico, graças a Deus, pega ele e vamos dar entrada no processo de reconhecimento profissional na DGAE. Se você for indeferido, isso é um ponto extremamente importante. Pela própria lei 66 de 2018, se você for indeferido, você perde o direito de reapresentar esse pedido. Então, uma vez indeferido, seu curso estará para sempre indeferido em Portugal. Teoricamente, você não vai poder usar aquele diploma em Portugal. O máximo que você vai conseguir fazer é tentar se matricular na faculdade, como uma pessoa que já tem curso superior, né? E aí tentar pedir o aproveitamento de disciplinas que você já fez e cursar aquelas que eles quiserem que você faça. Quais vão ser cursadas, quais vão ser aproveitadas, depende muito da universidade que vai analisar o seu processo, tá bem? Então é muito importante. Reconhecimento específico, se for negado, você perde o direito de ter reconhecimento específico em Portugal. Você pode ter um reconhecimento de nível, que é outra história, né? Mas reconhecimento específico ou mesmo reconhecimento de nível, você só pode pedir uma vez. Uma vez um, uma vez outro. Se você tem o específico, você pode pedir o de nível. Você tem o de nível, você pode pedir o específico. Foi negado um, você pode pedir o outro. Óbvio, tá bem? Agora, pediu uma vez, foi negado, aquele que você pediu não pode ser pedido novamente. Então, pessoal, observa.
cuidados burocráticos aí em relação ao processo de reconhecimento profissional, de reconhecimento específico, né? Primeiro, os documentos têm que vir com apostila de AIA, tá? O que é a apostila de AIA? Na verdade, nada mais é do que uma certificação internacional de que aquele seu documento não foi alterado, não foi modificado, é uma certidão de que aquele documento não foi modificado, está certo. Tá? Não foi adulterado, foi validado por um órgão brasileiro que tem esse poder de validar para o resto do mundo. Tá bem? Outro ponto interessante é a escala de notas, né? A gente tem muitas universidades que às vezes fazem o histórico, mas não escrevem o óbvio. Olha, aqui a nota é mínimo 0, máximo 10, 5 para cima passa, menos que 5 está reprovado. Isso nada mais é do que a chave da escala de notas, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque no Brasil a nota é 0 a 10, em Portugal a nota é de 0 a 20, né? Outra coisa é que a gente precisa, aqui em Portugal, a gente usa muito aquele coeficiente final que você fica, que seria a média das notas que você tirou durante o curso. No Brasil, essas médias não têm, essa nota final, todo o tempo que eu vivi lá nunca serviu para nada. E aqui, quando você vai participar de um concurso público, essa nota é a primeira coisa que é olhada, que é vista. Então, eles têm que converter a nota brasileira, quando chega aqui, eles têm que converter a nota brasileira para uma nota portuguesa. Falando de forma, a grosso modo, a maior parte das vezes é quase multiplicar por 2. Não é bem isso não, mas é bem perto disso. Tá bem? E, por fim, né, você tem que ter um volume documental muito organizado, muito bem feito, a digitalização, tudo tem que estar com muita qualidade, né? Se a gente quer que façam uma análise boa dos nossos documentos, nós temos que entregar documentos de qualidade, documentos bem feitos, ok? Bom, gente, para terminar, né, lembrando sempre, essa questão da pedagogia tem pontos que exacerbam, tem pontos complicados, tem erros que são cometidos em Portugal, mas realmente o curso de pedagogia brasileiro tem, na maior parte das vezes, uma diferença substancial com o curso de educação, de licenciatura em primeiro ciclo e segundo ciclo. É uma questão realmente legal. A lei portuguesa prevê o que tem que ter no curso de forma muito explícita, tá bem? E se você não tiver, teoricamente, você não vai poder dar aula ali, tá? O grande problema que eu percebo é uma falta de fornecer meios para que aquelas pessoas que faltam alguma coisa façam só aquela alguma coisa e não façam tudo de novo, tá bem? E também é tudo muito complicado, porque você, às vezes, eles exigem que você vá para a faculdade, que você se matricule, para depois analisarem quais são as disciplinas que vão ser aproveitadas, quais as que não vão. E aí tem umas coisas muito loucas, né? Você vai para a faculdade X, aproveitam 5 disciplinas. Você vai para a faculdade Y, aproveitam 7, 8 disciplinas. Então, só que a gente só sabe o que vai ser aproveitado depois que a gente já está matriculado, depois que a gente já está dentro da universidade. Tá bem? Então, por isso, novamente, a DEGAI, enquanto responsável pelo processo de reconhecimento profissional, é que devia falar o seguinte: olha, precisa fazer esses conteúdos. Vão para a faculdade, façam. Quando vocês voltarem, vocês vão ter o reconhecimento profissional. Não é simplesmente jogarem as pessoas num limbo e deixarem as pessoas, às vezes, excelentes profissionais. Volto a dizer, pessoal, conheço professores pedagogos que têm mestrado, têm doutorado e que estão trabalhando fora da área de professor porque não conseguem passar por esse processo de reconhecimento específico, tá bem? Então, é muito importante que vocês entendam essa diferença e que busquem resolver a diferença, tá bem? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.